Belém, cidade velha, feliz Lusitânia. Com a chegada dos portugueses ergueu-se o Forte do Presépio e uma pequena ermida que mais tarde transformou-se na primeira igreja do Pará. Perto dali, o Largo do Carmo, a Igreja do Carmo, título atribuído na Palestina a Nossa Senhora, remonta do século VIII. Pórtico de entrada, 2 torres, imagens sacras centenárias, fazem parte do valioso acervo do templo. Uma imponente construção, magnífica, forte como as rochas utilizadas pelos negros escravos que trabalharam duro para transformá-la no que é hoje. Da Europa a Portugal vieram de navios em caixotes as pedras talhadas de Ilhós, que revestem toda a fachada. Apesar de tudo e de todo esforço, passou por momentos difíceis. Durante 60 anos, a igreja ficou em ruínas. De estilos neoclássico e barroco, é considerado um dos mais antigos templos de Belém. A fundação da Igreja do Carmo, ela remete à chegada dos carmelitas calçados, missionários religiosos que atuaram na Amazônia no século XVII, no século XVIII. E em 1626 chegam até Belém a partir de uma doação de terras efetuada por um dos principais nomes da conquista portuguesa na Amazônia, o capitão-mor Bento Maciel Parente. Bento Maciel Parente doou um pedaço de suas terras com uma casa já construída no final da chamada Rua do Norte, a atual Siqueira Mendes, onde hoje nós nos encontramos aqui na Igreja do Carmo e no Convento do Carmo. Altar dourado, pedras semi-preciosas. Lugar de contemplação que mereceu o toque do arquiteto italiano Antônio Landi. Sua contribuição foi determinante, crucial, para deixar o Carmo como vemos hoje. Landi fez um projeto, mas a gente vê que ele não executou integralmente o projeto que ele fez. Ele preservou a capela-mor, né, da igreja anterior, preservou a fachada de pedra e trabalhou na nave. E na capela da Ordem Terceira também, embora não apareça projeto e não tenha uma comprovação, os estudiosos de História da Arte, de Landi, atribuem a ele pelo traço. Os traços, a marca de Landi se faz presente na Igreja do Carmo a partir dessa intervenção para que a igreja pudesse comportar essa fachada de pedra. É bom que se ressalte que a Igreja do Carmo é a única igreja em Belém que possui uma fachada de pedra. Os traços arquitetônicos da obra estão na planta baixa da igreja. O desenho feito a pena e a aquarela conservam até hoje o olhar rebuscado de Landi. A Igreja do Carmo é mais que igreja. É um complexo arquitetônico composto pelo templo, pela capela da Ordem Terceira e pelo colégio salesiano que leva o mesmo nome. É mais que um patrimônio. É um pedaço de Belém repleto de história. Você tem a graça de ver uma obra-prima da arquitetura colonial, da nossa arquitetura, como é o Carmo, e ajudar na conservação dessa obra para mostrar a toda a comunidade que é uma obra referencial. A mais significativa reforma sofrida pela igreja durou 2 longos anos. Foi fruto de parceria entre a comunidade, iniciativa privada e o governo. Seu interior foi todo restaurado, assim como as imagens sacras que passaram por um minucioso trabalho de conservação. Um feito valoroso realizado por 50 profissionais dedicados e experientes, após 10 anos da última intervenção. Começou desde o telhado, né, que foi totalmente recuperado, imunizado. Depois botamos aquela proteção de alumínio, né, para no caso de infiltração não danificar as pinturas, que estava bastante danificado. Teve uma recuperação estrutural, as pinturas artísticas, né, foi uma coisa bem abrangente mesmo, uma intervenção bem abrangente. A Igreja do Carmo foi fundada em 1626, portanto, 10 anos após a fundação de Belém. Além de igreja, aqui também funcionou um convento, foi internato, hospital e até sede da Assembleia Legislativa do Estado. O altar-mor,
que é do século XVIII, é todo original e durante a cabanagem serviu de esconderijo para os militares que lutavam contra os cabanos. Só que os militares acabaram descobertos e tombaram durante as batalhas, assim como muitos cabanos que eram contra o regime da época. Eu estou na nave central da igreja. Há rumores de que aqui foram realizados muitos enterramentos. Marcas presentes no chão da igreja, aqui no piso, exatamente neste ponto, ajudam a contar a história. São cruzes de malta, amarelo ouro, vermelho sangue. Lembranças de bravas lutas, derrotas e vitórias, perpetuadas na memória da igreja. A Igreja do Carmo, nesse momento, estava sediando algumas tropas legalistas que faziam aqui o percurso entre o Hospital Militar, onde hoje funciona a Casa 11 Janelas, e o Forte do Castelo. Então, o Geraldo Gavião, com suas tropas cabanas, tomaram de assalto a Igreja do Carmo, o Convento do Carmo, sem muita resistência. Tomaram das tropas legalistas. Há que se lembrar também que o bispo Dom Romualdo Coelho estava nesse momento abrigado no Convento do Carmo depois do contexto da cabanagem. Após essa tomada inicial do Geraldo Gavião e dos seus homens, as tropas legalistas reagiram, tomando novamente a igreja e o Convento do Carmo dos Cabanos, com uma batalha já um pouco mais acentuada, dentro inclusive da igreja. De portas abertas ao público, a Igreja do Carmo retomou plenamente suas atividades em março deste ano, quando foi reinaugurada. Os fiéis puderam contemplar o resultado de tudo que foi realizado pelas frentes de trabalho. A intervenção gerou um livro que conta o passo a passo desse importante momento e um documentário rico em detalhes que vão guardar para sempre mais este capítulo de vida da igreja. O livro, ele vem para integrar um conjunto já de publicações que já vem sendo feito pelo próprio IFAM, né? Então, o IFAM ele já tem uma tradição na elaboração desse material, porque ele acompanhou todo esse trabalho de maneira integral e é interessante para o IFAM mostrar como o trabalho foi desenvolvido. História, renovação, fé, Belém, cabana imperial. Nossa Senhora do Carmo, do alto de sua plenitude, rogai por nós. A história ela é importante não como algo que se passou, mas como algo que nos ensina para o presente e para o futuro.